Capítulo 21. Carta. A minha Nina sempre foi pura emoção, minha amiga. Existe jeito mais eficiente de se meter em problemas do que dar ouvidos ao coração? Aquilo não podia estar acontecendo. Uma pequena parte de Marina gritava, incrédula. Ela não podia estar beijando Samuel de novo. Mas que inferno! Não tinha aprendido nada na primeira vez? Bom, sim, ela aprendera que beijar Samuel era o mais próximo que existia na terra de tocar o céu. Não, não isso. Sua consciência tentou alertar, mas mesmo ela, sua mente, se perdeu nos próprios argumentos, porque nada era mais sublime que a boca do melhor amigo. E foi exatamente pensar no que Samuel sempre representara em sua vida que a despertou. Valia a pena arriscar a amizade de uma vida inteira por um beijo, por mais arrebatador que fosse? Sim, sim, sim. Seu coração martelou. Não, sua consciência arriscou, soando como uma interrogação. Ela estava confusa. Não, decidiu. Não havia confusão bastante para que arriscasse Sam. Eles sempre cuidaram um do outro. Ela iria protegê-lo a todo custo, ainda que precisasse protegê-lo de si mesma. Por isso se forçou a se desprender das lapelas do paletó do melhor amigo e tentou recuar. Entretanto, Samuel enlaçou sua cintura, não permitindo que se afastasse um único centímetro. Ele estava... Oh, sim! Samuel a beijava de volta. Não um beijo suave e carinhoso, um gesto benevolente para com alguém que intencionalmente havia ignorado todos os limites. Ao contrário, era faminto, urgente, quase selvagem, presa entre a poltrona e o corpo maciço e quente de Sam. Qualquer resquício de bom senso que ainda lhe restasse virou fumaça conforme os lábios se devoravam. Tudo dentro dela se iluminou, fervilhou e explodiu, sufocando o restante do mundo com o rufar da orquestra em seu peito, regida pela exigência possessiva de Samuel, pelos gemidos vibrantes no peito largo. Ela queria mais, tão mais. Imaginou que Sam devia sentir o mesmo, pois enredou os dedos em seus cachos e se dobrou ainda mais, como se tentasse se esconder dentro dela. Nina provou. Uma parte sua também buscava uma maneira de se abrigar no coração dele. Nina, ele gemeu em seus lábios, as mãos dedilhando sua silhueta, lançando fogo em todas as direções. E isso foi antes de ele a segurar pela cintura e equilibrá-la no encosto da poltrona. De imediato, ela passou as pernas ao redor dos quadris dele, arrancando outro rosnado de sangue, que prendeu as mãos na parte de trás de seus joelhos e se pressionou. Ah, céus! Em um cantinho da sua mente, ela se preocupou com a possibilidade de dessa vez começar a relinchar. O restante dela se concentrava nas mãos de Samuel, subindo pelas coxas, no zumbido alto em seus ouvidos, na maneira como a respiração de ambos, curta e áspera, se mesclava aos gemidos roucos. Como tudo isso parecia tão certo, tão bonito. Nenhuma cavalgada, nenhuma corrida jamais proporcionara a ela tal exultação. A fizera se sentir tão viva. Samuel
havia se transformado na energia vital que alimentava essas batidas de seu coração. Sem aviso, Sam se desprendeu dela, recuando, e Nina teve que buscar apoio na poltrona para se firmar sobre as pernas e não cair. Quente e confusa, empurrou para longe do rosto os fios que a urgência de Samuel soltara do penteado, em tempo de vê-lo pressionar as costas contra uma das estantes, o peito subindo e descendo com dificuldade, o olhar faiscando mesmo na semipenumbra. Ele desejava voltar para junto dela, constatou, o baixo ventre se contraindo. Então, por que permanecia a 2 metros de toque, toque, toque? Minha pérola está aí dentro? Contemplando a porta, Marina sentiu sua deliciosa bolha de felicidade estourar, deixando-a consciente de que ela e Samuel não eram os únicos habitantes do planeta. E, pior ainda, se deu conta da existência do noivo pela primeira vez desde que entrara naquela biblioteca e vira Samuel. Meu Deus, o que ela havia feito? Se houvesse tempo, teria apreciado alguns instantes a sós para analisar os próprios atos e os de Sam, mas Diogo estava do outro lado daquela porta, e se entrasse na biblioteca não poderia ignorar a maneira como suas bochechas estavam afogueadas, o queixo sensível pela fricção da barba curta, os lábios inchados pelo beijo urgente. Não era necessário ser inteligente como sua irmã para compreender que o noivo a acusaria de ser leviana, o que ela tinha sido, porcaria, e de enganá-lo como um homem compromissado, o que também era um fato, constatou, mortificada. Se aquela porta se abrisse, Nina sabia exatamente o que iria acontecer. Samuel vestiria sua armadura reluzente e viria ao seu socorro. Ele e Diogo terminariam aos socos no chão, no melhor dos cenários. Ele não pode nos ver juntos, ofegou, tratando de empurrar os cachos soltos de volta ao penteado que Ana levara 20 intermináveis minutos para produzir. A joia, pesada no anular, se enroscou em alguns fios, beliscando o couro cabeludo, em uma punição que ela merecia. De fato, beijar o melhor amigo outra vez, arriscar perder a amizade, já não fora suficiente a agonia que enfrentara 7 anos antes, quando ele partiu? Pela expressão que endurecera os traços e ombros do melhor amigo, resquícios do desejo ainda brilhando em seus lábios, ela o sentiu ainda mais fora do seu alcance do que quando estava em Londres. Espalmou a barriga, temendo vomitar. Samuel tinha uma expressão muito semelhante. Ah, ah, quem dera ela soubesse. Raiva, frustração, amargura, aversão, por que ele a beijara? Não havia nenhum vestígio de repulsa quando ele a atirara no encosto da poltrona e praticamente se achatara contra ela. Isso era certo, porque ele parecia querer fugir da própria pele. Agira por puro impulso ao corresponder ao beijo? A tia-avó estava certa ao afirmar que ele não passava de um sedutor e só pretendia incluí-la em sua longa lista de conquistas? Ou teria sido por um motivo completamente inesperado e oculto? A porta se abriu sem aviso e Diogo foi entrando. Minha pérola, aí está você. Eu a estou procurando há mais de 1/4 de hora. Por que veio se esconder
finalmente vislumbrou o homem alto e imponente escorado na prateleira, e não gostou nem um pouco do que viu. Estou atrapalhando alguma coisa? Apesar do tom despreocupado, Nina apostaria que Diogo seria capaz de abrir algumas castanhas com os dentes, pela maneira como trincava o maxilar. Ela ia realmente pôr o jantar para fora, já que tudo o que ele fez foi balbuciar algumas sílabas desconexas. Samuel veio ao seu socorro, seu cavaleiro de amargura. Marina teve um ligeiro mal-estar, nem saber se eu poderia ajudá-la de alguma maneira. Bem, não é exatamente uma armadura brilhante, já que ele ainda vestia aquela fisionomia nauseada. Pelo menos serviu para que ela se agarrasse a uma desculpa. Depois, seu cérebro havia parado de funcionar por completo. É isso. Ela se animou. O Samuel é médico. Mesmo mexido, o melhor amigo entortou as sobrancelhas de um jeito irritante. Ao menos já não parecia a ponto de vomitar. Diogo apenas piscou algumas vezes. Eu sei que seu primo é médico, disse devagar. A agitação dela devia ter servido para convencê-lo, ao menos em parte, pois o noivo se aproximou e a tocou no braço. Como se sente? O toque dele a fez se encolher. Era frio, deslocado, e havia mais um problema. Diogo podia sentir o perfume descendo em seu vestido, em seu cabelo, encharcado em sua pele. Estou bem. Ela fingiu admirar a engenhoca da senhora Mina, enjoada por enganá-lo, e não apenas a respeito de seu bem-estar, até porque ela não fazia ideia de como se sentia naquele momento. Espere, seria por isso que Samuel parecia tão revoltado antes? Lembrara-se da senhorita Sally, pois Nina havia se esquecido dela também. Está certa disso? Insistiu Diogo, parecendo um pouco febril. O que acha? Parece um pouco febril. O que acha, doutor Samuel? Marina tem algum problema? Enfiando as mãos nos bolsos da calça, ele colocou o olhar no dela. Talvez, se considerarmos alguns fatores, se estivesse mais perto de uma das estantes, ela teria tirado um livro no primo. O que ele pretendia? Acabar duelando ao amanhecer? O som de vidro e madeira estalando a fez-se virar para a porta que levava ao jardim. A silhueta feminina familiar se enquadrou sob as luzes da festa. Ana? Eu consegui falar com Isaac, Samuel. Sua irmã foi dizendo com um fôlego só. A carruagem está pronta, caso recomende que Nina vá para casa descansar. Ah, senhor Fontes, que bom que está aqui. Me poupa o trabalho de procurá-lo. Admirando primeiro Ana, depois a outra, admirando primeiro uma, depois a outra, Diogo se concentrou em Ana Lu, um tanto desconfiado. A senhorita também estava nessa biblioteca? Até poucos minutos, ela anuiu. Vi Marina a caminho da biblioteca e desconfiei de que houvesse algo errado. Por sorte, trombei com nosso primo no caminho. Obrigada. Marina sibilou sem som algum, emocionada, em parte pelo gesto de lealdade escancarado, em parte porque detestava ver a irmã mentindo daquela maneira apenas para ajudá-la. Ana Lu assentiu quase imperceptivelmente. De fato, foi mesmo uma sorte encontrar seu primo. Diogo virou-se para o jovem cirurgião. E então, o que ela teve, afinal? Uma queda de pressão.
apressou-se Nina. Para impedir que continuassem a mentir por ela, já melhorei. Que bom! O noivo estendeu a mão para o primo da noiva. Agradeço por cuidar de minha futura esposa, doutor. A expressão de Sam se alterou, e essa Marina foi capaz de ler. Era desprezo, e não destinado a Diogo, mas a si próprio, por ter beijado a noiva do sujeito, por beijar uma moça que não era sua noiva. Nina não soube dizer, mas seu amigo acabou aceitando o aperto de mão, antes de ir se plantar diante da porta lateral, mantendo-se de costas. Deseja ir para casa, minha pérola preciosa? Diogo ofereceu envolvendo sua mão. Eu não me importo. Tudo o que quero é que se sinta confortável. Fingindo uma súbita coceira na palma que ele segurava, sentiu as palavras de Diogo atingirem com a força de uma marreta. Não quero atrapalhar o casamento de Lô e Tommy, provocando uma comoção. Eu me sinto bem. Ao menos me deixe pegar uma taça de vinho para restabelecer suas forças. Fará bem a ela, não é, doutor Samuel? Como Sam insistiu em ficar de costas, Ana Laura interveio outra vez. Vinho e um pouco de ar puro farão bem a Marina, Sr. Fontes. Por que não a acompanha ao jardim? Agradecendo à irmã com um aceno, Nina não esperou pela resposta do noivo e começou a empurrá-lo à direção à festa. Não fazia ideia de como Samuel reagiria. Não sabia se teria registrado alguma reação, mesmo se tivesse olhado para o melhor amigo. A expressão de desgosto no belo rosto dele, ao interromper o beijo, não desaparecia da sua retina, tampouco o anel da falecida senhora Fontes sumiu de seu anular. Por um instante, ansiou ser capaz de fazer a joia virar fumaça, ou de merecê-la. Onde estava sua lealdade? Bem aqui, seu coração sussurrou. Ora, e o que ele sabia, além de insistir que regressasse para os braços do melhor amigo? Tem certeza de que está bem? Diogo tornou a investigar ao saírem para o ar fresco da noite de primavera. Suas mãos estão frias. Talvez seja melhor chamar seu primo. Não! Atalhou, depressa demais. Diogo a observou sem entender. Ela tentou sorrir. Não quero causar mais aflição do que já provoquei. Por favor, não vamos incomodá-lo de novo. Estou bem. Por que não conseguia sentir pelo noivo todas as coisas maravilhosas que borbulhavam dentro dela naquele momento? Por que não era o toque de Diogo a lançá-la naquele frenesi vertiginoso? Por que não era ele o responsável por fazer o mundo dela explodir em mil cores brilhantes? Por que ela sentia o toque de Samuel tatuado em sua pele de maneira que não conseguia esquecer? O noivo comprimiu os lábios e coçou o pescoço. Marina, preciso fazer um alerta. Você é muito inocente para pensar em algo do gênero, mas as pessoas são maldosas. Acho que não é uma boa ideia você e seu primo passarem tanto tempo a sós. Ela estreitou os olhos. Está tentando me dizer com quem eu posso não conversar? Longe disso. Você pode fazer o que quiser da sua vida. Por certo, se estou tocando no assunto, é porque me preocupo com seu bem. Por isso eu preciso alertá-la sobre o que tal proximidade com o Dr. Samuel pode causar à sua reputação. Você e seu primo são adultos agora e não compartilham o mesmo sangue, já que ele é apadrinhado pelo seu tio. Meus tios não apadrinharam Sam, respondeu sem rodeios. Eles o adotaram.
Sam é tão filho do tio Lucas e da tia Elisa quanto Rebeca e os gêmeos. A diferença é que você e ele não partilham da mesma linhagem. Seu primo nem sequer conhece a verdadeira origem. Veja, minha pérola, não digo isso por mim. Ele se apressou ao notar a fúria dela crescer. Sabe que nunca vai encontrar ninguém que a ame tanto quanto eu. Tampouco que pense que a culpa é sua. São as pessoas que fazem mau juízo de tudo, especialmente de alguém sem maldade como você. Levou a mão dela aos lábios e a beijou. Marina se encolheu, feito uma folha de dormideira. O noivo não sabia o que havia acontecido entre ela e Sam instantes antes, mas, ao sentir a boca de Diogo em sua pele e o desejo inexplicável de lavar a mão, Marina ficou muito ciente do que acontecia entre ela e o noivo. Ah, porcaria! Ainda não conseguira chegar a uma conclusão quanto aos motivos que levaram Sam a beijá-la daquela maneira tão apaixonada. Tédio, o prazer da conquista, pena, mas o que quer que fosse, alterava alguma coisa? Ao observar o belo rosto do noivo, Nina não sentiu absolutamente nada e compreendeu algo que até então ignorava. Por mais que admirasse Diogo Fontes, ela não o desejava, nunca desejou. Marina necessitava de mais que tranquilidade, precisava de paixão, arrebatamento, arrepios no estômago. Agora que experimentara tudo isso nos braços do Samuel, não poderia se contentar com menos, independentemente de quais fossem os sentimentos do melhor amigo. Não conseguia mais se enganar, nem continuar enganando Diogo. Sem se dar tempo para pensar no que estava fazendo, ela tragou saliva antes de murmurar: Diogo, acho que nós precisamos ter uma conversa. Ali está meu pai. Por que não se senta com ele enquanto pego o ovinho para você? Mas eu preciso. Um pouco bruscamente, ele a agarrou pelo braço e a arrastou pelo caminho de tijolos. Se não temesse estragar o casamento de um dos primos e de sua melhor amiga, ela teria ensinado a Diogo a maneira correta de tocar em uma dama. Quando deu por si, já estavam diante do homem de meia idade que descansava as pernas em um dos bancos. O noivo, totalmente alheio ao olhar furioso que Marina lhe dirigiu, ao massagear o braço e a mancha avermelhada que os dedos dele haviam deixado em sua pele. O que faz aqui sozinho, papai? Diogo inquiriu, apenas apreciando uma bela noite pacífica. 3 vincos profundos marcaram seu senho ao avaliar o rosto do filho e então a marca no braço da futura nora. Marina teve um mau presságio, mal-estar passageiro, explicou Diogo, apressado. Eu a encontrei na biblioteca na companhia do Dr. Samuel. Edgar a avaliou com mais atenção. Por um segundo, Marina pensou ter visto o homem trocar de cor, mas com a iluminação tão fraca não devia passar de ilusão de ótica. Ela insiste que está bem. Diogo olhou para os lados, esfregando o nariz, mas desconfia de que seja apenas para me agradar. Faça companhia a ela enquanto apanha um pouco de vinho. Ainda que o filho não tenha visto, pois já havia se posto a andar, o homem assentiu devagar. Onde está seu primo? Perguntou Edgar, tão logo o filho desceu as escadarias e sumiu de vista. Creio que ainda esteja na biblioteca com a minha irmã. Foi ela quem a socorreu, então? Ele não afastava a vista do pedaço de pele que ela massageava. Diogo e seu primo se desentenderam? Por que se desentenderiam?
Agitou a cabeça, nem sim, nem não, mas algo entre uma coisa e outra. Eu não posso continuar com isso. Não consigo, balbuciou para si mesma, ficando de pé. Lamento, Sr. Fontes, mas preciso falar com seu filho. Marina, não faça isso. Ele a agarrou pelo pulso com mais força que o necessário. Quando ela olhou para os dedos em seu braço, Edgar a soltou. Quem consegue ter uma conversa civilizada em uma festa de casamento? O homem deu um sorriso que estava a quilômetros de ser verdadeiro. Deixe o assunto para outro momento. Perdoe-me, mas não posso esperar. Tenho que conversar com seu filho neste momento. Muito embora o estômago girasse desconfortavelmente ao pensar no que estava prestes a fazer. Com qual opção ela contava? Não podia continuar a enganar jogo com relação a seus sentimentos. Era ainda mais cruel que colocar um ponto final naquela história de uma vez. Tinha que explicar que não poderia fazê-lo feliz, porque queria muito beijar o melhor amigo. Não com essas palavras, de certo. Com um suspiro, ansiou que houvesse uma maneira de não magoar Diogo Fontes. Ana talvez pensasse em algo, mas ela ainda não voltara para a festa. Marina teria que encontrar uma saída da mesma maneira que fizera ao aceitar Diogo Fontes, sozinha. Marina, por favor, me escute. O homem se levantou do banco e pulou na frente dela. Estou implorando que repense seus planos. Não é o melhor momento para... Ele pressionou o peito completamente sem cor. Por favor, fique. Senhor Fontes. Ela se preocupou ao vê-lo cambalear e tentou ajudá-lo a se sentar de novo. Mas o corpo dele desistiu e Edgar desabou de joelhos a seus pés. Ah, meu Deus, Senhor Fontes, acudam!